Olá pessoal, de novo. Vamos voltar agora a falar da revisão da vida toda. Esse é o plantão do IBDP sobre a revisão da vida toda, decisão do Supremo aí, que nós tivemos ontem o voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Indo em direção, né, e apoiando a tese dessa revisão, dessa tese da revisão da vida toda. Ok? Eu vou começar a adicionar aqui os nossos convidados, professor Amante, professor Rodrigo Sodero, e daqui a pouco também tem a Gisele. Já já eles vão entrar. Olá, Adriane, de novo, agora certinho. Olá, Olá, agora Rodrigo. sim, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, gente. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se Tudo a Gisele... jóia? Aí a Gisele. Gisele já tá aí, já tá entrando Já. também. Pessoal, Adriane, eu te hoje passo a gente agora vai o poder comando. comemorar aí. Oi, pessoal. Olá, Olá, Gisele. tudo Olá. bem? Tudo Sejam bem? bem-vindos, bem-vindas à nossa live plantão aqui do IBDP, nessa tarde de sexta-feira, véspera de carnaval. Obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Diego, doutora Gisele. Nós estamos hoje eufóricos com essa discussão da revisão da vida toda, dessa decisão surpreendente, né, do ministro Alexandre de Moraes. A gente não esperava, eu confesso, que a gente esperava, mas a gente não acreditava que seria possível. Então eu quero parabenizar a todos aí, o IBDP, inclusive, que foi amicus curiae nesse processo. O Diego Cheruli fez a sustentação oral como diretor responsável. A Gisele, o processo é dela, e do Noah Piatan. Então, dois gigantes aí do direito previdenciário que direcionaram essa tese para chegar até o Supremo Tribunal Federal com o resultado de hoje. Então, eu queria Adri, agradecer vale lembrar também primeiramente. que o Alexandre Triquez atuou no IRDR tema 4 Sim, nesse é tema verdade, também, começou lá pelo embaixo. IBDP. Ele atuou como Verdade. diretor do IBDP Verdade, no tema verdade. 4. Vamos dar os créditos também para o Alexandre, porque o processo não foi fácil para chegar no STF, ele teve vários caminhos. Ele começou com o IRDR, no TRF da 4ª Região, depois foi para o STJ, afetado como repetitivo, e depois para o STF como repercussão geral, até chegar ao resultado de hoje, né? Então, eu queria que vocês... vamos começar aqui com a Gisele, para explicar um pouquinho a tese, e a gente pode dar continuidade nesse resultado. Explicar para a gente, assim, tem muita gente em dúvida, Gisele, se existe chance de mudar isso, se cabe em embargos de declaração. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Gente, primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigada ao IBDP pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, Adriane, Diego, Rodrigo. Quero agradecer também todo o apoio do Instituto A Tese, né? O trabalho que foi feito pelo Instituto também, acompanhando nos tribunais, desde o IRDR já. Essa tese, até uma pena o Noah não poder estar hoje, ele está com um probleminha de saúde e não Eu pôde vir, né? convidei, é uma pena. Eu falei com ele, mas ele não está bem de saúde, Hoje então ele não ele vai pôde ficar vir. Acho que foi quietinho. muita emoção, né? Muita emoção. Foi. Foi sim, Mas o assim, coração não aguentou. coração não aguentou, mas a gente está aqui mandando boas energias e uma pronta Sim, recuperação sim, para ele se também. Deus quiser, Gente, a verdade. tese surgiu, na verdade, eu e o Noah, a gente estava ministrando uma aula em Curitiba, e a gente foi almoçar junto e a gente estava conversando sobre cálculos, né? Que o Noah chegou a trabalhar uma época na contadoria da Justiça Federal do Paraná e depois saiu, né? Se exonerou, foi advogar. E a gente estava conversando e eu falei, ai meu Deus, eu não consigo entender, eu acho que tem que ter um jeito de a gente provar que se os salários, se as contribuições, aquelas antigas, né? Nos 20 salários que a gente teve até 89, que isso corrigido até hoje, se a gente fizer uma média com tudo, tem que dar um resultado maior, não tem como não dar. Só que eu não sabia fazer o cálculo ali, e o Noah tinha trabalhado na contadoria, ele falou, eu sei fazer esse cálculo, eu consigo fazer. Eu disse, então, vamos fazer uma tese. Eu falei, vamos montar, eu monto a inicial, você monta o cálculo e a gente começa a trabalhar nos nossos escritórios, porque a gente não trabalha no mesmo escritório. E foi assim que a gente começou a defender esse ângulo da tese, porque assim, já teve outros ângulos de discussão, né? Mas começou ali, então ele conseguiu provar matematicamente aquela construção jurídica que a gente fez ali.
E a tese, ela é basicamente isso, assim, como a lei 8.213, na alteração da 9876, né, de 99, foi a que criou o fator e disse que a gente passava a fazer o cálculo com 80% dos maiores salários, a gente teve, então, a redação na lei dizendo o seguinte: utiliza-se todos os salários de contribuição, todo o período contributivo, né? E foi a regra de transição da 9876 que trouxe esse detalhe de que para quem tinha entrado antes de 94, né? Antes de 99 seria a partir de julho de 94. Então a gente criou a tese dizendo, olha, são duas regras, uma de transição e outra permanente. Quando a gente tem duas regras, a gente precisa dar o direito ao melhor benefício. Então, a gente já trouxe toda aquela jurisprudência do STF do direito ao melhor benefício, só que aplicada para esse caso específico, né? E essa tese foi sendo trabalhada aos poucos, depois vários outros advogados aderiram à tese, seguimos todos trabalhando juntos, seja institucionalmente, como foi o caso do IEPREV, do IBDP, também os advogados trabalhando dentro dos seus escritórios com a tese. Foi uma tese que começou muito difícil, a gente começou perdendo muito, né? Porque o STJ tinha uma jurisprudência a respeito daquele divisor mínimo dos 60% que estava sendo aplicado, então a gente não conseguia, a gente levou um tempo até conseguir explicar para os ministros que eram duas teses diferentes, que a gente não estava discutindo a mesma coisa. E a gente foi, então, construindo esse debate. Daí a gente fez o IRDR, perdemos o IRDR por 6-5. E daí foi na sessão ali, né, na terceira sessão do TRF da quarta. E daí depois a gente conseguiu a afetação na semana seguinte de um outro processo. Não é o mesmo processo do IRDR, era de um outro recurso que estava no STJ. E daí a gente teve a decisão favorável no STJ, com sustentação oral aí, né, com bastante trabalho junto dos gabinetes. E o processo chegou no STF com decisão favorável do STJ, mas com aquela toda dificuldade da questão econômica, né? Tanto que o voto divergente do ministro Nunes Marques é no sentido da questão econômica. Ele fala em valores, em custas, e ele diz expressamente que esse elemento equilíbrio atuarial tem que ser, um elemento fundamental, e daí que aspas, né? Como um elemento fundamental de toda a estrutura do regime geral, e isso não pode ser perdido de vista na aplicação das normas constitucionais desse específico campo de institucionalidade brasileira. Então ele diz, olha, para interpretar a Constituição no regime geral, a gente precisa ter como ponto fundamental sempre o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Então, a gente tem esse detalhe ali que é trazido no voto divergente, voto do ministro relator favorável, e toda aquela emoção do 5-5 pausa tudo e o Alexandre pede vistas, né? Então, agora vem o voto do ministro Alexandre. Pode mudar alguma coisa? Gente, Supremo é Supremo, né? Pode. A gente tem que aguardar, porque assim... Tem toda a discussão a respeito do destaque, né? O ministro Fux cancelou alguns votos do ministro relator Marco Aurélio antes da saída nos processos em que houve destaque. Destaque e vista são duas coisas diferentes, tá? Destaque, ele normalmente acontece já antes de começar o julgamento, quando ele retorna com destaque. Quando ele tem destaque, porque o julgamento lá está acontecendo no plenário virtual, que é aquele que só tem votos colocados, não tem uma sessão, ainda que telepresencial de debate. Quando tem o destaque, a indicação do destaque, o processo sai desse plenário e vai para o plenário, ainda que na sessão do Zoom, mas um plenário mais de debate, né? Então, os ministros vão estar numa sessão conversando sobre o tema. Isso é o destaque. Não houve destaque nesse processo, não há que se confundir o pedido de vista com destaque. Pode ser pedido? Não seria o momento oportuno. O destaque ele acontece antes. Ele deveria ter chego com destaque ou ser pedido destaque antes. Mas, né? Vamos lá. O regimento não determina isso. Agora, se pode ser aceito eventualmente, poderia, né? Vamos ter que aguardar. O julgamento termina dia 8, então a gente tem o prazo aí para... Até os ministros podem alterar voto também, né? A gente tem que ser sempre com ponderação.
O julgamento veio com o voto favorável. Quando abriu o plenário, já tem que apresentar o voto. Ele não tem como ficar esperando o relator quando é o primeiro a votar, ou então quando tem pedido de vista, o voto já chega no plenário, né? Mas ele só vai ser lavrada a ata mesmo da sessão no final do prazo de julgamento. Então, a gente tem isso. A gente tem a possibilidade de embargos também, né? O INSS pode embargar, ele pode pedir maiores esclarecimentos, ele pode pedir efeitos infringentes, embargos, ele pode, enfim, ele pode ter vários elementos. Tudo pode aí, acontecer. Enquanto não chegar né? no dia 8, tudo pode Exatamente. acontecer. E depois, nos embargos, eles podem trazer até outras Claro. peculiaridades, porque daí tem a discussão da decadência, se tem decadência, se não tem decadência. Tem vários pontos aí, né? Mas o principal é a gente saber que, assim, no momento estamos 6-6, o Supremo aprovando a decisão. 6-5. 6-5, aliás, opa. 6-5, o Supremo aprovando a revisão da vida toda, que, assim, a meu ver, das últimas teses, né, nos últimos anos, assim, é uma das teses de mais, não vou dizer fácil, porque nada é fácil no direito, né, mas mais clara, sabe, da interpretação mais clara. Olha, você tem duas regras. Você não pode ter duas regras no mesmo momento e chamar as duas de permanentes, né? Você tem que ter uma regra de transição e uma regra permanente. Dúvida, e quando você tem essas duas, como que você vai ponderá-las? Você vai conceder a que der o melhor resultado, né? Então, seria nesse sentido. Agora, é importante a gente também pontuar aqui que nem todos os segurados têm direito ao benefício, né? Eu queria que o Rodrigo Sodré explicasse um pouquinho, porque, assim, tá todo mundo louco, saindo, correndo, eufórico, mas... isso tem uma data limite, né? Começa em um momento, termina em outro momento. Quem está na reforma tem direito ou não tem direito? Pode ter se aposentado depois da reforma, mas se aposentou pela regra antes da reforma, pode ter direito. Então, Rodrigo, explica um pouquinho para a gente, tirar essa dúvida aí, dessa questão de quem é que tem direito. Depois o Diego explica a questão do cálculo, né, Diego? Interessante. Bom, primeiramente, queria agradecer pelo convite, Dri, é um prazer conversar com você, com a Gisele, com o Diego e com mais de 600 pessoas que estão aqui no plantão do IBDP sobre o julgamento da revisão da vida toda pelo Supremo. Concordo com a Gisele que a gente precisa aguardar, né? A conclusão do julgamento no plenário virtual. Esperamos que os ministros não voltem atrás de nenhum voto, né? Acredito que não acontecerá agora e também que nos embargos de declaração nós não tenhamos efeitos infringentes, como modulação, etc., porque até o presente momento, né, Gisele, ninguém tocou no assunto de modulação dos efeitos dessa decisão. Digo ninguém, em nenhum voto, nenhum ministro falou a respeito disso. Sabe que essa questão do destaque e do pedido de vista foi algo que realmente me chamou a atenção. Até dias atrás eu falei sobre o assunto e coloquei na mesa essa discussão, porque não sei se vocês separaram no andamento, não sei se você chegou a ver também, Diego, você, Dri, a Gisele, ali, o processo é dela, acredito que ela tenha visto, que o processo foi remetido ao gabinete do ministro André Mendonça, e aí me deu um frio na barriga. Eu falei, bom, vai se confirmar isso, eles vão anular o voto do ministro Marco Aurélio e o ministro André Mendonça vai votar, mas há uma diferença de fato entre o pedido de vista e o pedido, o destaque, né, o destaque no processo, e acredito que a decisão tomada pelo ministro Fux não abarca realmente o pedido de vista. Bom, que se mantenha assim, né? Uma vitória, voto do ministro Alexandre, muito bacana. Tem um item 1 do voto que eu gostaria de chamar a atenção, onde ele fala do princípio da contrapartida, né? E isso é muito interessante, na mesma linha do ministro Marco Aurélio. Sempre quando nós discutimos esta tese, chama muita atenção o que a Gisele disse, né? A regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 não cumprindo o seu papel, então vamos aplicar a regra permanente.
tirando a trava de julho de 94 do período básico de cálculo e utilizando os 80% maiores salários de contribuição da vida toda do segurado para apuração do salário de benefício. Mas isso, repito, isso é muito importante e sempre chama atenção. Mas eu gostaria de frisar aqui essa questão do princípio da contrapartida, né? Que normalmente é utilizado contra a gente, relacionando-o com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. E aqui me parece há uma leitura interessante que pode ser aplicada a outros casos. Me vem aqui, Diego, o tema 616 da repercussão geral, aquela questão do fator na regra de transição da aposentadoria por tempo, lá da emenda constitucional número 20, né? Me parece um raciocínio interessante. Mas, sem mais delongas, até porque todo mundo aqui tem muita coisa a dizer de interessante, é importante que vocês saibam, aqui no meu escritório a gente tem um levantamento. 30% dos cálculos nossos são aproveitados quando nós tratamos de revisão da vida toda. É a nossa realidade. Em 70% dos casos, a revisão da vida toda não é interessante. Então é importante calcular sempre. Não é para todo mundo que a revisão da vida toda vale. Vejo o pessoal falando muito sobre a revisão da vida toda, Adri, e fazendo recorte com relação às aposentadorias. E eu penso que a gente precisa ampliar isso, né, Gisele, Diego, Adriane, porque a gente tem ali muitos benefícios que podem ser impactados, todos, né, aqueles concedidos, calculados. Desculpa, Gisele, queria falar alguma coisa, fica à vontade. Não, é isso mesmo. A gente tem exclusão aí do salário maternidade, né? Que é a média de tudo que usou média de 80% dos maiores salários vai caber, né? Sim, com o recorte calculado nos termos da Lei 9876, né? Então ali a gente tem todas as aposentadorias por tempo, idade especial da pessoa com deficiência, por invalidez, o auxílio acidente, o auxílio doença, moçada. O auxílio doença ali, né? Obviamente que a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado com a questão da prescrição quinquenal aqui, se o cliente recebeu o auxílio doença no período, mas pode ter diferenças a serem recebidas. E o pós-reforma, né? Porque a gente não cabe a revisão da vida toda para os casos concedidos de acordo com as regras da reforma, né? Então, Dri, eu queria, desculpa te interromper, eu queria colocar até uma questão aqui, porque olha que interessante isso, né? Hoje a pessoa se aposenta e a gente tem... Vamos pensar na aposentadoria por tempo. São 4, né? 4 regras de transição da aposentadoria por tempo, fora o direito adquirido, possível. Eu tive casos aqui, imagino que vocês também já tiveram nos escritórios de vocês, quem está nos assistindo também, que o benefício do cliente, Dri, ficou mais interessante em uma das regras de transição, veja, mais interessante em uma das regras de transição do que na regra do direito adquirido. E ele já havia reunido os pressupostos de concessão antes da reforma. Mas veja que bacana isso. Se eu recalculo este benefício com base no direito adquirido, todos os salários, mas considerando a revisão da vida toda, pode ser que fique mais interessante. Então, a gente também não pode descartar de plano, né, a possibilidade de revisão desses benefícios. São muitos do melhor detalhes. Benefício, em busca do melhor benefício, na verdade, né, nesse caso. São e tem que lembrar, né, Adriana, que o SOMPREV, que é o programa que o IBDP oferece para os associados, ele faz esse cálculo da revisão da vida toda. E é um cálculo que nós estamos sempre de perto, ele faz corretamente. E ele faz toda essa análise que o Rodrigo está falando. Ele vai pegar o posterior à reforma, anterior à reforma, e vai te dar o que seria a melhor opção. E finalizando só a pergunta da Adriane com relação a quem teria direito, né? Eu, particularmente, não estou convencido, ainda muito embora uma minoria defenda, que o prazo decadencial não é aplicável à revisão da vida toda. Eu penso que sim, ele é aplicável. Eu queria estar aqui dizendo o contrário, né? É bom, né, Diego? É bom a gente ressaltar isso, porque nem sempre, queridos, nós falamos o que vocês querem ouvir, mas a gente tem um compromisso aqui com a nossa integridade intelectual, sim. né? E com a técnica, né? Tem que ser técnicos, né? Porque o IBDP é técnico, então a gente não pode falar qualquer coisa, né? Não dá para ser, a gente tem que ter fundamento para ser a favor, né? Não é só ser a favor, porque eu também gostaria muito de dizer que não aplica decadência, mas até agora eu não achei fundamento que me convencesse, então ainda não tenho agora de convencer ninguém. A gente só tem que prestar atenção, porque assim, a decadência começa, não é da DER ou da DIB, mas é a data do recebimento
o mês dia seguinte primeiro. do mês ao do seguinte ao do recebimento do recebimento. primeiro pagamento. Então, às vezes, a DER é 2010 e o segurado recebeu em 2013, porque era uma ação judicial. Exato. Exatamente. Sabe o que eu Então, a fiz gente tem que hoje? prestar Cheguei atenção aqui no nisso também, né? escritório. Cheguei aqui no escritório hoje, chamei todo mundo e falei, olha, revisão da vida toda. Dei uma aula para todo mundo de revisão da vida toda. Eu falei, olha, é o seguinte, se o cliente chegar aqui no escritório, vocês forem atender, olha isso, gente, e ele falar, o meu auxílio doença foi cessado, meu auxílio por incapacidade temporária, vocês vão pensar, revisão da vida toda. Se ele chegar aqui e falar, minha pensão, tudo é revisão da vida toda, que a gente vai chamar para calcular, né? E atenção só ao prazo decadencial. Claro, perfeito, perfeito. Diego, explica pra gente, então, também um pouquinho sobre essa questão do cálculo, né? Sim. Eu acho que é muito importante, né? também, porque não são todas as pessoas que terão um cálculo mais favorável, né? Sim, como o Rodrigo já falou, ele achou 30% no escritório dele, no meu eu achei 15%. Né? E eu revisei tudo desde a decisão da STJ, que eu falei, agora a gente tá ganhando, vamos fazer, né? Então eu achei 15% só. E assim, o aumento não é tão gritante assim. Em alguns casos ele né? Mas em alguns casos dá 100, 200, 300, 500 reais de aumento. Né? Mas em alguns casos ele é favorável. E aí que entra a questão do cálculo. Nós temos que tomar cuidado com o cálculo, porque nem sempre a vida toda é positiva. Primeiro, só aquela pessoa que teve a vida laboral invertida, né? Que mais ou menos teria direito a essa ação. Você começa a olhar por aí. O que é a vida laboral invertida? Aquela que começou no início, antes de 94, ganhando bons salários e do resto teve poucos. Isso aconteceu muito com ex-servidores públicos que saíram em PDV, né? Eles ganhavam bons salários, saíram no plano de demissão voluntária e foram empreender. Essas pessoas, no empreendimento deles, muitas das vezes não contribuíram ou pagavam no salário mínimo. Então, a revisão da vida toda vai dar um aumento. Esse é o caso, por exemplo, do meu tio, que infelizmente faleceu ano passado sem poder comemorar essa vitória. No dia que ele morreu, inclusive, ele me ligou perguntando, cadê? O Supremo não vai terminar de julgar? Né? E falou outras coisas que a gente sabe que aposentado gosta de falar do Supremo. Né? Mas a questão dele era essa. Ele saiu, era um servidor público, saiu, teve sempre salários ótimos, altíssimos antes de 94, quando nós fizemos a revisão. A aposentadoria por idade de um salário mínimo foi para 3.800 e tanto. Mas isso não é regra. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Eu venho desde hoje de manhã, sabe? Eu sou meio chato, vocês sabem, puxando as orelhinhas, né? Porque se nós ficarmos muito eufóricos, se nós começarmos a ajuizar ações sem direito, nós vamos perder essa tese. Inclusive, essa foi a linha que o IBDP adotou na sustentação oral quando eu gravei. Eu preferi não explicar, porque o Noe e a Gisele fizeram isso e o Badari, né, fizeram isso com muita propriedade, a tese. Eu preferi explicar a questão constitucional, a questão de orçamento da Seguridade e a questão em si do cálculo, justamente porque nós temos que ter cuidado. Se sair ajuizando essa ação à torta e à direita, não vai dar certo. Com relação à decadência que o Sodero citou, né, e todo mundo aqui, é importante ver isso. É ficar buscando escape da decadência, ajuizar a ação para ficar enchendo o judiciário. E o julgamento ainda não acabou. Eu ainda acho que ele vai demorar um pouco. O INSS não vai aceitar isso tranquilo. No mínimo, um embargo de divergência, né, Gisele, ele vai apresentar. Eu acho que até o dia 8 não vai ter mudança de voto. Não acho que pode ser que tenha. Mas no embargo de divergência, nós não sabemos. E tudo isso vai depender da nossa reação. Embargo de declaração, né, Diego? Embargo de declaração. Seria, exatamente. Seria buscando ali, porque teve quase um empate, né? Exatamente. Mas aí, se nós fizermos muita euforia, se a captação ilegal de clientela começar a tomar espaço, se as mentiras que o IBDP tanto tomou cuidado para tirar da mídia, né, Adriane? De que todo mundo tem direito sobressair, aí os ministros vão ter outra visão. Não é mais assim, olha o tanto de gente que tem direito. Olha quantas ações judiciais foram ajuizadas depois. Então tenham cuidado, por favor, tenham cuidado para nós mantermos a tese tão bem criada aí pela Gisele e pelo Noa. Tá? Eu queria mais um contato, mais um detalhe, Adriane, que é com relação aos regimes próprios. Servidor público pode aposentar pela média. Hoje de manhã, né, um colega nosso mandou assim, estou com a tese, vamos fazer para servidor. Eu falei, não vai dar. Não pode fazer para servidor. Por quê? Porque a lei do servidor que regulamenta a média é 10
1887 de 2004. E nela está expresso que começa em julho de 94. Tá? Então, não cabe para servidor público a revisão da vida toda. E com relação a depois da reforma da Previdência, também não cabe. Tem muita gente que falou que ele julgou inconstitucional, errado, limitar a 94, a regra de transição. Então, como o artigo 26 da emenda 103 também coloca basicamente o mesmo texto, começa em julho de 94, então também seria inconstitucional. Não. A base da tese não é o artigo 3º, é o artigo 29 da Lei 8.213, não é, Gisele? Porque é lá que ele não limita. A regra geral, definitiva, é que não limita. A regra de transição, que é uma exceção, que limita. Então, por mais que essa regra de transição tenha sido ali mantida pelo STF como inconstitucional, ou que ela não deveria ser aplicada, né? Ela não gera efeitos para o novo texto do artigo 26, porque a regra transitória definitiva agora começa a partir de julho de 94. Tem um colega que perguntou aqui, servidor público seletista pode? Pode, porque ele aposenta pelo regime geral. Não tem problema Se ele nenhum. teve o cálculo, né? Daí... Sim, se ele e tem teve o muita cálculo, tem que pensão por analisar. morte também, né? Pensão por morte, que foi originada de aposentadoria por tempo de contribuição. Se a aposentadoria do segurado instituidor tem menos de 10 anos, também vai poder revisar a pensão por morte, revisando a aposentadoria do segurado instituidor. Então, assim, nós temos um universo gigantesco para explorar, né, para a gente conseguir fazer o cálculo de todo mundo e revisar essas aposentadorias agora. E alguns casos ali também que teriam diferença favorável, né? Que o Diego falou de uma hipótese. Tem outra hipótese, gente. Quem contribuiu no teto a vida inteira. Quem contribui no teto a vida inteira, se você jogar, né? Ou contribui em valores muito altos, principalmente antes de 89, que a gente trabalhava com os 20 salários, referência, que a gente fala salário mínimo. Esse pessoal, mesmo que tenha contribuído no teto depois de julho de 94... então, às vezes, o salário dele nunca mudou, sempre foi alto, né? Só que como os limites do INSS foram alterando, essa é uma pessoa que também costuma ter uma diferença bem favorável. E um dos detalhes aí também no cálculo é que quando a tua média é muito alta, você consegue eliminar o efeito do fator previdenciário, mesmo mantendo ele no cálculo, né? Então, você tem o fator aplicado, mas é que a média é tão alta que mesmo aplicando ele, você acaba no teto ou muito próximo do teto. Então, são efeitos matemáticos possíveis dessa tese, né? Que tudo parte do salário de contribuição bem apurado, bem comprovado. Não adianta deixar só juntar a carteira ou juntar o CNI, gente. Tem que trazer ficha financeira, tem que ir atrás das guias, tem que realmente comprovar esses salários, porque senão os cálculos não vão dar diferença, né? Não é só acreditar no que o cliente diz, né? Às vezes o cliente diz, eu sempre paguei muito. Aí você vai olhar o CNIS dele, não tem nada. Antes ali da década de 90, 80, não tem nada. Vocês têm que entender o seguinte, se o cliente não tem a prova, tá, daquele salário de contribuição, vai se lançar salário mínimo. Isso. Claro. Por isso, aí a revisão da vida toda pode vir menor, pode ser indevida. Então, você tem que buscar, como a Gisele já disse, os documentos, contra-cheque, ficha financeira, quando não tiver essas informações, ou as próprias guias de pagamento, para que você comprove aquele valor, senão vai considerar salário mínimo. E tem gente que diz assim, não, tem que dizer assim, eu vou trazer a carteira de trabalho, a CTPS, que tem as anotações. Gente, carteira de trabalho é salário base. Salário base não tem hora extra, não tem hora noturna, não tem gratificação, tem um monte de coisa ali que fica de fora. Dá para usar? Se não tiver nada melhor, até dá, porque é melhor às vezes que o salário mínimo. Mas não é o melhor, não é a melhor fonte de dado, né? Rodrigo, desculpa, te cortei duas vezes. Não, mas nessa linha, o que me vem é que o CNIS traz as informações, é importante, às vezes a gente tem aqui o pessoal assistindo que não sabe disso, né? A gente que trabalha bastante na área sabe, é o nosso dia a dia, mas o CNIS, ele não traz as informações referentes ao período trabalhado antes de 1982, né? Então, e tem que juntar os cálculos da carteira, né? Ou, como a Gisele disse, preferencialmente, né? A gente ter as fichas financeiras, outros documentos que de fato comprovem a remuneração mensal desse trabalhador. Em último caso, sim, a carteira, porque a gente vai pelo menos ter ali uma base documental para a comprovação dos salários de contribuição deste período. Mas tomar esse cuidado, porque os programas de cálculo, como é o caso do SOMPREV, né, eles ajudam a gente demais.
Mas o advogado é indispensável, essa análise Sem criteriosa, dúvida. né? Olha, peraí, trabalhou antes de 82, onde está a prova desses salários de contribuição? Eu geralmente pego os salários pela carteira profissional, eu pego a evolução dos salários, que geralmente a carteira profissional traz, né? E dá para fazer o cálculo pelos salários da carteira também. Sim, mas foi Isso aí aqui em Brasília não aceita. O juiz não aceita informação da carteira. Mas a informação fidedigna... Vai ser outra discussão que a gente vai ter, né? Aqui aceita, só que o problema é que às vezes se você usa, falta muita verba. Exatamente. E o valor fica menor. Sim. Então daí tu não acha diferença ou acha menor diferença do que a pessoa tinha direito do que se ela for até a empresa e pedir a ficha financeira, né? E tem um período inflacionário também, né? Existir, né? Porque antes de 82, muitas empresas fecharam. E aí você não tem outro instrumento, outro documento, você só tem a carteira profissional. E a carteira é melhor do que o salário mínimo na maioria das vezes. Certeza. Então, assim, pessoal, se não tem outra coisa, usa a carteira. Oi? Opa, O Adriane travou um pouquinho. O celular dela estava sem bateria. Mas o que eu estava comentando aqui é que tem a questão do período inflacionário também. A gente não pode pegar só o valor da carteira naquele período de 86 para frente, em especial, né? Que vai dar um valor muito gigante, que às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Então você pode superfaturar, você pode reduzir aí o valor da sua contribuição, se for olhar só pela carteira também. Tomar cuidado, né? A gente tem as situações dos salários que são pagos por hora, né, Gisele? Então, fazer a multiplicação correta, de acordo com a época, tomar todos esses cuidados, né? A Adriane estava comentando, pena que ela saiu, mas ela caiu, né? Comentando a respeito da pensão por morte. É legal a gente dizer, né? No caso da pensão, nem só aquelas decorrentes de aposentadoria do segurado instituidor falecido, mas quando nós vamos calcular a pensão, naquele contexto anterior à reforma, claro, né, que estamos trabalhando com a revisão da vida toda, que está em tese limitada ali, a gente simulava uma aposentadoria por invalidez para o segurado na data do óbito, né, quando não aposentado. E a revisão da vida toda, nesta simulação, ela pode gerar também um impacto positivo na base de cálculo da pensão, consequentemente na RNI da própria pensão por morte. Então, tem muito espaço para a gente discutir. Acho que agora é o momento Voltou. Tem duas perguntas aqui, três na verdade, que mandaram para a gente aqui durante a live. Eu posso ir lendo e vocês vão respondendo, nós vamos respondendo, pode ser? A professora Viviane Mazotti perguntou: a suspensão dos prazos durante a Covid nos ajudam a esticar o prazo decadencial? Ela sempre com as perguntas dela, né? Ainda bem que ela existe, que faz a gente pensar. Quem vai? Gente, tem duas questões aí da decadência que têm sido levantadas, tá? Eu acho que, sim, eu até comentei hoje, assim, a advocacia é a arte de convencer, né? Então, assim, depende dos nossos fundamentos. Podemos tentar convencer nesse sentido? Sim, e daí os dois pontos, né? Primeira é que a decisão do Supremo é posterior, então tem uma tese que diz que não se aplica, que a decadência começa a contar da data do julgamento do Supremo e não da data do início do pagamento, porque é uma tese que... Exatamente. Seria a nationata, né? Daí essa é uma tese, né? A outra tese é com relação a que durante a pandemia não deveria correr a decadência por causa da dificuldade, até de requerimento administrativo. Essas duas teses são teses inovadoras. E daí alguns cuidados que a gente tem que ter. Dá para discutir? Cara, o desafio tá aí, o não a gente já tem, né? Porém, entretanto, contudo, né? Não é o caso, a meu ver, de discutir em juizado inicialmente. Porque juizado a gente sabe, né? Tem toda a dificuldade de ter, para você fazer um pedido de uniformização, sair do âmbito estadual, você ter um paradigma em outro estado, em outra região, enfim. Então tem essa dificuldade, tá? Segundo ponto, tá? Então a gente vai para o rito comum. Rito comum, valores da causa acima de 60 salários mínimos. Ou benefícios acidentários, que daí é na justiça estadual, né? Tá, vamos no rito comum. Então, se eu for para o rito comum, meu cliente tem um valor da causa alto, muitas vezes, e um risco maior da ação. Então, se eu for para o rito comum, eu tenho que escolher clientes inicialmente para trabalhar essa tese que tenham possibilidade de justiça gratuita. Porque ninguém sabe quem vai ter justiça gratuita enquanto o juiz não caneteia, né? Mas não adianta eu sair agora, tipo, não vou, eu entendo
que não aplica a decadência. Eu entendo que aplica, tá? Mas estou dando um exemplo. A pessoa entende que não aplica a decadência. Então, ela vai pegar todos os clientes, vai sair ajuizando como se, né? Sem fazer critério. Você está colocando o teu cliente e o financeiro dele em risco. Porque a gente tem o risco de sucumbência, né? Tem a questão das custas, que não são o melhor prejuízo, mas o maior prejuízo, mas a sucumbência é um prejuízo. Isso são os 2 pontos de decadência arriscada. Mas um ponto de decadência mais facilitado é para aquele que entrou com pedido de revisão da vida toda na via administrativa, entrou com um pedido, então, de revisão, que a TNU já afirmou entendimento, dizendo, olha, se você já discutiu isso na via administrativa, você interrompe o teu prazo de decadência e começa a contar mais 10 anos. Então, essas pessoas... Tema 256 da TNU, né? Então, a gente tem esse parâmetro aí, e a gente tem um outro parâmetro que a gente não pode esquecer, que a jurisprudência do STJ é bem favorável também, que é a questão da ação trabalhista. Quem tem ação trabalhista também começa a contar... né? Começa a contar... Isso, são variáveis da decadência que podem ser incorporados para o caso da ação, da revisão da vida toda. E esses sim, já com mais sedimentados na jurisprudência. Mas todas essas teses, elas surgem das ideias, da criação, da advocacia, principalmente, né? Então, assim, então não vou poder discutir, porque disseram, a Gisele disse que ela acha que ela entende que cabe. Gente, eu estou querendo ser convencida. Me escrevam falando por que vocês acham que tem que ser, que eu estou aqui querendo ser convencida por vocês, entendeu? Eu estou aberta ao convencimento. E esse é o nosso desafio, né? A gente cria tese, a gente segue convencendo. O não a gente já tem. Só que na estratégia a gente tem que tomar o cuidado com o risco do nosso cliente. Porque por mais que a gente tenha o desejo de solucionar, a gente tem que ter noção do quanto isso pode custar para aquela parte, né? Então, e nós temos que lembrar, cuidado. né, Gisele, Rodrigo e Adriane, do tema 975, que foi discutido e accionado, a professora Maria Fernanda está aqui conosco. Nós trabalhamos nele, né? Sim, eu acho que foi até o que fiz. IBDP. Isso, Sim, o IBDP foi amicus curiae. Foi amicus curiae, né? Junto da COBAP também, eu acho que estava. E uma das principais teses, inclusive, da COBAP era a accionata, né? E o STJ culminou isso. Né? E o tema 966 também. Com aquela pontuação. A Fernanda está colocando aqui, olha, prazo decadencial não se suspende nem se interrompe. A Fernanda colocou aqui uma observação. Então, é uma posição da Fernanda, né? Porque neste caso, por exemplo, do tema 256, a TNU entende que há interrupção do prazo decadencial com o requerimento administrativo, né? Porque haveria uma previsão específica no artigo 103. Lá tem. Mas veja, é importante também o que a Fernanda nos lembra, porque o STJ não tem uma posição clara a respeito do assunto. É um julgado da TNU, que acabou sendo um tema representativo, um precedente qualificado da Turma Nacional de Uniformização do GES, mas que pode ser eventualmente modificado pelo STJ. Eu, particularmente, sempre, muito embora conhecesse o precedente, colocava os riscos na mesa para os meus clientes com relação à decadência, e o entendimento, normalmente, dos clientes era pelo ajuizamento da ação. Obviamente, com todos aqueles riscos, né, gente? Valor da causa superior a 60 salários mínimos, o risco de... Agora não mais, né? Agora é outro cenário. Pelo menos esperamos que se mantenha assim. Risco de custas, risco de honorários de sucumbência, especialmente, né? Mas acho que é interessante a gente falar também sobre isso. Assim, eu tenho muito receio, tá? Essa questão da decadência. O STJ e o STF têm sido muito, muito duro com a decadência. Eu vejo com muito cuidado a invenção de teses, tá, Gisele? Eu também quero ser convencido. Eu quero ser convencido, mas eu só vou ajuizar alguma coisa desse tipo depois que vocês ganharem. Eu não faço. Eu quero colocar fogo na discussão aqui. Acho que a Adri tá sem áudio. Eu quero colocar fogo na discussão aqui, aproveitando que ela está sem áudio. Porque agora as perguntas começam a chegar pra gente, né, Gisele? Agora, o meu direct aqui... Eu nem abri. Não, tá uma loucura. Tem vários aqui também. Eu tenho direito, não tenho direito. E assim, tem muita gente com dúvida se existe a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Vai modular? Eu queria que a Gisele explicasse um pouquinho essa questão, se existe possibilidade ou não de modular os efeitos nesta decisão do STF.
nesse tema aí. Então, todo mundo em dúvida. Modula, Então, eu não entrei, só será judicialmente? Será que o INSS vai entrar com uma ação civil pública para aplicar para todo mundo, sem precisar de ação judicial? Está todo mundo na dúvida em relação a essa questão. então, vamos lá. Modulação é possível? Sim. Como? Como que o STF normalmente faz modulação? Quando a discussão é em plenário, eles já julgam favorável e já modulam ali mesmo, quando eles estão ali conversando. No plenário virtual, a modulação normalmente ou vem no voto do relator ou no voto divergente. Nenhum dos votos até agora fala em modulação, tá? Ou então ela é causada, movimentada, criada por um embargo de declaração que venha depois dizendo, olha, modula aí, né? Tem efeitos econômicos, então pode modular? Sim. No momento, no que tem ali no plenário virtual, tem modulação? Não. Então, se terminar com os votos que tem lá, não tem modulação. Mas não pode vir a surgir? Pode. Como? O INSS pode embargar dizendo o seguinte, olha só, efeitos econômicos, apocalipse, vai acabar o dinheiro para todo mundo, então vou modular assim. Coloca aí que quem não entrou com a ação não vai receber atrasados. Coloca aí que quem não entrou com a ação não vai poder pedir. Enfim, pode dizer qualquer coisa. Diz aí expressamente que vai aplicar decadência, tá? O que o INSS pode colocar, não vamos nem dar dica, né? Muito para não dar ideia, mas basicamente o INSS pode pedir uma modulação e os ministros podem criar o que quiserem. Lembra na desaposentação que se queria criar um fator previdenciário misto na modulação, né? Então, assim, o céu é o limite para o CEP, tá? Mas no momento não tem modulação. Com relação a poder ajuizar, no momento, tá? Como não há modulação, quem não tem decadência, na minha interpretação, porque eu entendo que aplica decadência, quem não entende, então, todo mundo a partir de 99 poderia. Quem entende que aplica decadência seria quem começou a receber nos últimos 10 anos. Não é nem a DIB, né? Quem teve o início do recebimento, mas essas ponderações que a gente fez da questão da decadência ali. Então, não teria nenhum impedimento da pessoa entrar. Tô com receio, Gisele. Entra com o administrativo já, né? O administrativo é obrigatório? Não, essa é uma tese que é clara que o INSS não aplica. Então, pelo tema 350 do STF, eu não sou obrigada a entrar com pedido administrativo daquilo que eu já sei que o INSS não aplica nas revisões de matéria de direito. Essa é uma revisão de matéria de direito. Então, teoricamente, eu não preciso entrar. Mas se eu quero interromper a prescrição para não perder mais do que, né, já ir acumulando mais do que 5 anos, posso tentar? Pode. Só que tem uma questão no administrativo. Se funcionar aquela questão da decadência, ok, né? Você teria esse pedido administrativo para interromper a tua decadência. Se não valer, se o STJ, enfim, reverter essa decisão da TNU, pode ser que então, não valha para isso, por isso não dê certeza para o seu cliente, como já ficou bem claro aqui, né? Outro ponto, a prescrição, ela interrompe, mas quando tem a negativa administrativa, ela volta a correr, né? Então, assim, e normalmente na revisão da vida toda, o INSS dá uma negativa de pronto bem rápida ali, né? Então, também, se é para prescrição, pode não resolver. Então, assim, a administrativa pode ser uma ferramenta? Pode, mas não é garantido. Não, assim, se o cliente quiser correr o risco de perder o prazo dele decadencial para fazer o administrativo contando com o tema da TNU, faça ele assinar um termo, tá? Porque você não tem como garantir que essa decadência não vai acontecer. Você tem entendimentos favoráveis? Tem, inclusive bem concretizados, né? No âmbito do juizado, que normalmente é um pouco menos vantajoso. Mas o STJ tem sido muito firme com relação à decadência. E ele tem aplicado esse corte de maneira muito linear ali nos benefícios. Ele não está sendo muito tolerante. A única coisa que a gente vê realmente o STJ afastando é da ação trabalhista. No mais, tem sido aplicado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tem até uma pergunta aqui, Gisele, da Amanda, que pergunta: o pedido genérico de revisão interrompe a decadência? Imagino que ela esteja falando do pedido administrativo genérico. O pedido administrativo. Isso. Então, a TNU fez... também. Não. E assim, vamos lá. Na argumentação, para tentar salvar, se for o cliente sozinho, sem um advogado, até dá. Né? Assim, não é o que a TNU... Dá para argumentar, dizendo, olha, ele não sabe fazer cálculo, excelência. Ele não é especialista. É complicado, né? Mesmo que ele tenha feito... Exatamente. Só que assim, a TNU foi bem firme ali no tema 256, dizendo, olha, se tem que ser aquilo que foi discutido na via administrativa. Se ele só dizer, eu quero a revisão do salário mínimo, gente, não transporta para as outras revisões, né?
Exatamente. Gisele, eu queria colocar fogo no parquinho aqui. O pessoal tá escrevendo aqui, fogo no parquinho, Bora! fogo no parquinho, então vamos pôr fogo no parquinho. Porque hoje eu conversava com o seu xará, Diego. O Diego Schuster aqui, né, no WhatsApp, porque às vezes acontece algumas coisas e a gente Também estava falando aqui, com ele né? aqui. Porque aqui no meu direct, né, eu dou um jeito de tentar ler as mensagens na tela do celular para não abrir, porque na hora que abre eu quero responder a pessoa, eu quero ficar ali, às vezes não dá por conta da correria, então tem que abrir na hora certa as mensagens aqui. Mas já apareceu aqui para mim assim, professor, eu entrei com a ação, perdi, transitou em julgado. E agora eu perdi a ação regional, transitou em julgado. Caberia a ação rescisória com base neste novo precedente do Supremo, né? E é uma novidade, a gente tem uma divisão aqui, né, dos entendimentos a respeito da matéria, nada muito claro, e até puxei aqui, estava fazendo algumas anotações, a súmula 343 do Supremo, que seria um óbice, né, a ação rescisória, porque a questão era controvertida quando do trânsito em julgado ainda, então, se aplicar a súmula 343, a gente tem um problema, mas acredito que há um espaço, como a Gisele disse, com responsabilidade, né, Gisele, com fundamentos, né, para que a gente discuta a ação rescisória agora por conta da posição do Supremo. Mas com muito cuidado, né? E trabalhando com o termo inicial também a contar da decisão agora do Supremo e não daquela decisão transitada em julgado lá atrás. Mas conversando com o Diego, estudei antes também, né? Não só a conversa, mas batemos um papo, não há nada claro na jurisprudência. Ele até comentava comigo, Gisele, do TRF da quarta, algumas decisões interessantes saindo aí a respeito deste assunto, mas com problema no termo inicial da contagem deste prazo decadencial, e digo decadencial da ação rescisória, né? Mas é uma possibilidade. Agora todos os desdobramentos práticos começam a aparecer e às vezes a gente não tem uma resposta, né, Diego, imediata para isso. A gente precisa amadurecer, colocar à prova no judiciário, defender a tese. A resposta não está pronta. Não está pronta mesmo. Eu até quero aproveitar para dizer para vocês que o IBDP vai lançar um curso atualizado. O Emerson vai dar um curso relativo à parte de cálculo, e essa parte da revisão da vida toda. E aí, se os professores aqui já ficam convidados, quem quiser participar de um curso para falar dessa parte jurídica e para a gente poder aprofundar mais essa questão da parte processual, que eu acho de extrema relevância para a gente também estudar, porque a advocacia nesse momento está eufórica, mas as coisas vão abaixar, né? A poeira vai abaixar e a gente vai ter que analisar caso a caso para que a gente possa entender toda essa dinâmica e todas as possibilidades. Com certeza. Com certeza. Muito cuidado, né, Adriana? Muita parcimônia, muito cuidado, responsabilidade, comprometimento, porque assim, tá todo mundo desesperado, os segurados estão doidos querendo saber se o caso dele se aplica, então a gente vai ter que fazer o cálculo de cada caso para saber se é vantagem ou não. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Tem que fazer o cálculo para saber se é possível, se é cabível essa revisão. Tem muita gente que vai entrar com o processo sem cálculo. E o cálculo pode não ser vantajoso, né? Pode ser um valor menor do que a renda que ele recebe. E tem todas as questões processuais, né? Já entraram, né, Adriana? Já tem muitas ações sem cálculo. Sim. Eu recebi uma de um grupo de sindical, de regime geral, que eu fui refazer, né? Que o diretor ficou com medo, mandou refazer os cálculos, 5% tinha direito das ações ajuizadas. Eram mais de 1.000. Meu Deus do céu! Então, olha só, você tem mais de 1.000 ações. Nossa. 5% só. E isso o INSS usou no STF. Ele pegou os dados e falou, nós temos sei quantos milhões de processos, né? Você lembra quanto é. E se der essa diferença, vai quebrar. Então, quanto mais processo irresponsável nós entrarmos, mais nós vamos perder essa tese e outras. E nós temos que lembrar que essa tese não é nossa, essa tese é dos segurados, das pessoas que contribuíram, e nós temos que ter responsabilidade com estas pessoas. A tese não é da advocacia, a tese não é para a gente ganhar dinheiro, a tese é para defender o direito. E nós temos que ser responsáveis. Desculpa estar falando assim, pessoal,
Mas é porque nós que estamos ali, a Gisele, eu, o Rodrigo, a Adriane, lidando com o Supremo, lidando com o STJ, ouvindo o que o INSS fala, nós sabemos o peso que é a quantidade de ações que não significam nada sendo ajuizadas. Você trava todo um sistema porque você tem preguiça de fazer cálculo. Então, use os sistemas. O Somprev está aí, de graça para quem é sócio. Faça o cadastro, faça o cálculo antes de dar entrada na ação. E não é só fazer como o Rodrigo disse, não. Você tem que jogar, importar os dados, olhar, conferir, porque às vezes o sistema também pode, se você manipular ele errado, dar um resultado errado. Ele vai ter um curso, né? Tem curso sobre Somprev aí para o IBDP também. Tem sim. Interessante. Está lá no site do IBDP. Uma perspectiva falar, que eu acredito pode acontecer a partir de agora, né, é o ajuizamento de uma ação civil pública e talvez com uma decisão determinando que o INSS promova a revisão da vida toda administrativamente, como aconteceu lá no artigo 29. No artigo 29, né, com a revisão, sim. Mas Os tetos, né? Lembrar, O teto foi assim, a ação do teto a gente ganhou. Do teto. Nós temos que tomar esse cuidado agora Foi em como 2010, advogado. a gente ganhou, em 2011 teve a ACP. Como advogado, lembrar que essas últimas ACP, o judiciário tem entendido que mesmo que você tenha ajuizado o processo, você não pode executar os honorários, porque não veio do êxito do seu processo. Então também tem esse probleminha que nós vamos ter que enfrentar aí mais para frente, se for modulado, se vier uma ACP. Sim, sim. E assim, a oportunidade também que aparece para a advocacia, obviamente com responsabilidade, né, de trabalhar neste momento. É um momento interessante para a advocacia. Né? Enquanto a gente ainda não tem uma determinação em ação civil pública para que o INSS promova essa revisão para todo mundo, né? É interessante a gente, no bom sentido, claro, aproveitar esse momento para a concretização do direito dessas pessoas, né? Com cuidado e tal. Quem sabe, né? Eu fiquei aqui hoje conjecturando de manhã, pensando um monte de coisa a respeito. Acordei e dei de cara com... Eu não tinha visto, Gisele, o seu post, acho que foi de madrugada, acordei, abri meu celular assim para tomar café, falei, meu Deus, que isso? Já tem decisão? Meu pai, né? E aí fiquei aqui pensando, bom, existe até a possibilidade de, como aconteceu no IRSM, né, Gisele, uma publicação de uma lei determinando que a INSS faça. MP, né? Então vamos acompanhar. Eu acho assim, ó, particularmente, a gente tem que estar esperto para tudo, né, com muita tranquilidade agora, para finalização no dia 8 de março do julgamento no plenário virtual, depois os embargos de declaração que serão opostos, mas espero muito que os efeitos não sejam modulados e a gente fique do jeitinho que está, né, que acho que é o correto. É isso aí, gente. Eu acho que foi dado o recado. Eu agradeço a todos, a todas que estiveram aqui conosco nessa tarde de sexta-feira. Nós temos muito a comemorar. Nesse momento, eu não vou nem pensar se vai negar. Gente, hoje é dia de comemorar a advocacia previdenciária. Uma vitória de cada vez, né? Com certeza. Ganhamos o jogo. Vamos viver o hoje. Na verdade, como o Diego disse, não é uma vitória da advocacia. Nós estamos aqui vangloriando a tese para a advocacia. A gente está aqui felizes pela possibilidade dos segurados, das seguradas, terem opção de cálculo. É isso que tem que ficar muito bem delineado, porque com a tese decidida pelo Supremo, os segurados têm o direito de escolha se ele quer a regra transitória do cálculo de julho de 94 para cá, ou se utilizando todos os salários de contribuição anteriores a julho de 94, ele tem uma renda mais vantajosa. Então, é esse raciocínio, essa permissão que o Supremo Tribunal Federal chancelou que nós temos que comemorar. Então, nesse momento, eu agradeço muito, Gisele, parabenizo você por toda a sua luta, por toda a sua... os seus estudos. Olha, hoje realmente nós devemos, assim, a gente reverencia todo o trabalho que você fez, o NOA, do Alexandre Iques, o IBDP, que atuou com uma microscuri desde o início, lutando pelos direitos sociais. Lembrando que assim, o IBDP não tem parte, não tem lado, né? Nós lutamos pelos direitos sociais e hoje a comemoração é pelo resultado desse direito que foi
consignado aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, é com esse sentimento de justiça feita, né, de direito social alcançado, que a gente comemora nesta sexta-feira de Carnaval. Então, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigada, Diego. Obrigada, Gi. Gente, bora comemorar, porque sextou, Carnaval, a folia é nossa. Vamos pular até amanhã de manhã, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada a todos que nos seguirem aí. E cuidado, advocacia responsável, advocacia comprometida. Vamos todos fazermos jus, né, a uma advocacia de excelência, porque a gente merece, tá bom? Um beijo grande, gente. Fique com Deus. Valeu, Tchau, Kate. Abraço. Um abraço.